Entonces yo diría que la macrofilosofía en parte no tiene que ser divulgación de la ciencia necesariamente, aunque puede formar a buenos divulgadores de ciencia, etcétera. Creo que la ambición es más hegeliana, reconociendo esa humildad, ¿no? Y creo que pide entrar en el ámbito de las facultades a un cierto respeto y a un cierto nivel, porque la problemática actual es de excesiva dispersión y autismo. Pero en ese caso yo me muestro partidario de aprovechar todo lo que podamos de todo lo que hagamos. Y los Cultural Studies tienen aportaciones risibles, pero otras que a pesar de todo han hecho uma aportação interessante. Mais perguntas? Obrigado. Então, pela ordem, já haviam pedido a palavra o professor Marcelo, Davi, ainda temos a possibilidade de mais alguém nesse bloco. Professor Marcelo. Bom, a minha pergunta é, primeiro, agradecer pela palestra, foi extremamente, como sempre, inspiradora. E eu fico a pensar se a macrofilosofia é um pensamento do global ou do universal. Porque não seria o universal o problema ou a busca primordial da filosofia? Pergunto isso porque há uma diferença, ao menos me parece haver uma diferença entre os dois termos, e se tende muito hoje em dia para essa reflexão do global, quase que em fuga do universal, porque o universal passa por um longo e intenso processo de descredibilização, né? E com isso, no lugar dessa reflexão de buscar o universal daquilo que tem validade para além da contingência concreta, para além das diferenças culturais, nos inserimos porque me parece que essa descredibilização do universal é justamente o que nos leva para essa busca de micro-saberes, de micro-esforços. Já que não suportamos mais o enfrentamento do essencial, do universal, da complexidade que ele representa, fazemos micro-esforços de conhecer e nos aprofundamos intensamente no pequeno, no local, e perdemos essa dimensão do sentido, ao ponto dos micro-saberes não conseguirem pensar o seu próprio sentido. São descritivas, não conseguem compreender o que elas representam diante do todo, do mundo, né? Onde é que se inserem, não se comunicam. É muito mais uma angústia aí a compartilhar e a pensar. Não tem resposta para essa... Eu mesmo não consigo imaginar uma resposta, é mais para a gente poder dialogar, talvez. Muito obrigado, Davi. Professor, boa noite. São duas questões. A primeira delas, eu queria compreender melhor como o senhor situa a relação entre política e filosofia no contexto da Grécia Antiga e como que a política se relacionaria com a proposta da macrofilosofia no nosso contexto atual. A segunda questão o senhor fez referência ao professor Sousa Santos, que eu acredito que tenha sido o professor Boaventura Sousa Santos. Me parece que um problema enfrentado, por exemplo, por esses campos do saber que trabalham com a ideia de micro e macro, tenha sido algo que alguém como Paul Ricoeur retoma como variações de escala. Ou seja, não necessariamente aquilo que eu enxergo numa escala macro é o mesmo que eu enxergo numa escala micro. Porque ao mudar a escala de observação, muda também aquilo que eu consigo observar. Esse problema não poderia, de algum modo, chegar até a macrofilosofia, de modo que aquilo que uma macrofilosofia consiga enxergar seja não apenas a totalidade daquilo que as microfilosofias enxergariam, mas algo distinto, que por um lado é maior, mas exatamente porque há uma mudança também do objeto que ela enxerga, ao mesmo tempo menor do que aquilo que enxergam as microfilosofias.
E nesse sentido, qual seria a posição do senhor diante das reflexões nesse aspecto do professor Souza Santos? Uma vez que para mim parece que a solução aventada por ele seria no sentido de um reconhecimento de uma limitação da filosofia que vai em busca de um diálogo com o saber do senso comum. Como que o senhor se relacionaria com as propostas do professor Souza Santos nesse aspecto de uma relação entre o saber autorreflexivo de uma filosofia e o saber muitas vezes prático e não reflexivo do senso comum, mas que por outro lado lida com questões mínimas, cotidianas, que produzem um saber diante delas? Então seriam essas duas questões um pouco mais desdobradas no caso da segunda. Nesse bloco ainda cabe mais uma pergunta. Alguém quer indagar? Professor Saulo. Professor Mário, boa noite. Eu queria, na verdade, aproveitar a oportunidade para complementar as perguntas feitas e propor que delas se desdobre um diálogo sobre um último aspecto que me parece ser continuidade desses debates e dessas perguntas que eu as teria feito, sobretudo também com a pergunta sobre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, porque penso que é por aí que essa discussão realmente deve caminhar. Eu percebo que, de fato, a capacidade de controlar as ciências por parte da macrofilosofia não é a pretensão desse projeto de um pensamento macrofilosófico. Porém, me pareceu, não só hoje, mas também no diálogo que tivemos, das leituras que fiz, né, de alguns textos do professor, do diálogo que tivemos ainda ontem, que faz parte do projeto da macrofilosofia, talvez enfrentar um pouco dos desafios deixados pela chamada sociedade do risco. Ou seja, dos desafios deixados pelo altíssimo grau de especialização no mundo atual, em que esse mesmo altíssimo grau de especialização gera uma sociedade incapaz de entender os próprios riscos daquilo que ela mesma faz. E de, portanto, resolvê-los do ponto de vista de tomadas de decisão, tomadas, portanto, políticas de decisão, tomadas de rumo por parte de uma sociedade. Então isso é um problema da sociedade democrática atual, né? A democracia atual, ela não pode, digamos assim, confiar na técnica, na especialização técnica, na ciência, mas por outro lado, confiar na doxa do cidadão, na opinião das pessoas, também não parece muito sensato, porque as pessoas não conseguem se dar conta de todos os conhecimentos que se colocam à disposição ou que são necessários minimamente dominar para tomar decisões sensatas sobre as questões que envolvem a vida de todos, portanto, as questões políticas, não é? E eu acho que vai bem nesse sentido também a pergunta do Davi. Me parece que a proposta é que a macrofilosofia teria como contribuir nessa função. Não para, digamos assim, desenvolver um método por meio do qual poderíamos dar conta de tudo e, portanto, participarmos de uma maneira consciente na sociedade ao darmos conta dos conhecimentos necessários. Mas poderíamos usar modelos para fazer as perguntas adequadas sobre qualquer coisa. Não é? E necessariamente até mesmo reconhecer a necessidade de, em algumas questões, ser fundamental descer a escalas menores e depender, talvez, de um aprofundamento em uma verticalização em certos aspectos. Ou seja, talvez a macrofilosofia possibilitasse a um cidadão contemporâneo ter a capacidade de saber onde ir para entender melhor os problemas que precisa entender em determinado momento. Num mundo com tanta disponibilidade de informação, saber
de que informações se nutrir para resolver certas questões ou para se posicionar sobre certas questões, parece ser bastante uma das preocupações mais sérias no dia de hoje, e os próprios pedagogos hoje em dia, né, os pensadores da educação, se preocupam hoje em dia com isso, né? O problema dos jovens hoje não é a alimentação de conhecimentos, não é? O acesso às informações, mas uma capacidade de fazer escolhas sobre do que se informar e como se informar. Não é? Então, eu pergunto sobre isso, né? De fato, a essa é uma das pretensões que o senhor vê para a macrofilosofia, ou seja, a de colaborar no mundo contemporâneo com os enfrentamentos democráticos de uma sociedade do risco? E será que é possível nos explicar um pouco mais sobre o modo como a macrofilosofia poderia fazer isso? Ou seja, de que modo ela assumiria uma funcionalidade dentro da sociedade democrática dos dias de hoje? Muito obrigado. Posso fazer um pequeno complemento à minha questão, porque a fala do professor Saulo acabou me clareando ainda mais a minha dúvida. É sempre uma alegria vermos bem complementando. pequeno. Porque, diante do dito, fiquei pensando se, voltando à minha questão, se a macrofilosofia não seria um esforço de somar saberes, ou seja, uma soma de saberes, portanto um saber global de várias ciências, ou se ela é uma busca do sentido ou dos pressupostos ou da essência universal daquilo que se propõe conhecer como essencial. Muito obrigado. Excelência. Sí, muito obrigado. Complicadísimo. A ver, la pregunta del doctor Marcelo, que ahora ha profundizado todavía más, quizás aquí mi posición, que no necesariamente tendría que ser a ver, macrofilosofía como la filosofía será lo que haga la gente con ella. Es decir, no se puede cerrar los campos, decimos, antes y todavía no sabemos todo lo que será, o si será algo alguna vez, ¿no? Pero tal como yo me planteo el problema, su pregunta me resulta especialmente interesante. Tradicionalmente, la filosofía, y es la concepción tradicional de filosofía perennis, la humanidad nos habíamos creído que sabíamos lo que era la ciencia, incluso la ciencia humana. Es decir, la filosofía perennis tradicional, y alguien podría decir que la filosofía perennis tiene mucho que ver con la macrofilosofía, y yo me he reivindicado de una cierta tradición perenne, pero digamos que ha pasado por el duro aprendizaje de la historia humana, que nos ha demostrado que Sócrates tenía toda la razón y muchísimo más, y que sabemos muy poco, sobre todo de nosotros mismos. Entonces, por supuesto que no solo es un objetivo de lo global, sino también de lo universal. Pero ese universal es un universal de llegada, no de partida. Digamos que, con mi respeto enorme por los griegos, no podría aceptar ni tan siquiera como esencia humana predeterminada y no discutible ni las aportaciones de Platón, etc. Esto está abierto. En ese aspecto, con el ejemplo del existencialismo, allí me siento muy contemporáneo. Primero es la existencia. Nos encontramos existiendo. Y encontrarnos existiendo, buscamos nuestra condición. Y en otras épocas se diría nuestra naturaleza. Pero la naturaleza a veces puede presuponer como que eso ya está como predeterminado. Creo que hemos aprendido que parte de nuestra condición es histórica, es lingüística,
no viene tan, no está tan determinada para siempre. Digamos, es discutible incluso con la evolución, pero digamos que un león o un toro, una vaca, lo que sea, tiene naturaleza. Nosotros tenemos condición. Y esa condición presupone una flexibilidad y además una búsqueda en donde no es universal, es esencial, es un reto que no podemos prescindir. Está claro. Y detrás de la macrofilosofía, digamos, el objetivo último sería poder dar cuenta de la condición humana con plenitud. Pero eso será como objetivo, al final. No aceptando como un punto de partida incuestionable, que es de alguna manera de elevar nuestros prejuicios, en el buen sentido, Gadamer, Heidegger, etc., a absoluto. No, veremos a ver qué podemos llegar a saber de nosotros. Entonces sí, lo universal está allí. Yo diría que pienso que la humanidad es una, por lo tanto que ese universal al final pues, probablemente llevará una cierta identidad, pero hemos descubierto que la humanidad se expresa a través de la diversidad cultural, histórica, etc. Entonces, yo diría que dentro de ese programa de humildad que creo que la filosofía actual tiene que asumir, el modelo tiene que ser partir de la diversidad cultural, histórica, y evitando hacer un salto fácil a una identidad que probablemente puede ser más que la realidad, lo que nosotros nos gustaría que fuera la realidad. Y con lo cual caeríamos en un nuevo etnocentrismo que la profesora Marcela ha planteado, otro, ¿no? Ahora la hegemonía es americana y el etnocentrismo sería americano. Entonces, creo que tenemos que aceptar el rigor del pensar y por lo tanto, de momento estamos en la diversidad. Tenemos que dar cuenta de esa diversidad, de esa riqueza polifonía, que de acuerdo, probablemente remite a una melodía, a algo común, pero que no podemos hacer el salto directamente. Tenemos que trabajar la diversidad y la identidad, si existe, que yo creo que existe, aparecerá. Y aparecerá con rigor. Y no necesitaremos presuponerla más allá que probablemente la manera humana de pensar siempre lleva un cierto presuponer. La dialéctica hegeliana lo expresa bien. Pero un presuponer que está dispuesto a desconstruirse, Derrida, si ustedes quieren, etc., lo que haga falta. Y por lo tanto que siempre está con una epogé, con un paréntesis, dispuesto a que aquello pueda volver a ser discutido y puesto en la balanza. Creo que la manera que yo veo, pero el camino es este. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo en que no soportamos lo esencial y creo que la posmodernidad se ha caracterizado muy bien por lo que usted ha descrito, microdiscursos que estaban muy cómodos, como usted también pensaba, Felipe, en sí mismos, y que era una manera de renunciar a problemas. La posmodernidad nace con una idea, creo, brillante. La modernidad ha exagerado con los grandes relatos, los macrodiscursos, muchos de ellos son discutibles, y luego obtiene una salida fácil, que es pues quedémonos en los microdiscursos, no hace falta que batallemos en exceso, quedémonos en ese juego banal de doxa, que hoy vivimos en un absoluto de la doxa. Que en eso estoy totalmente de acuerdo. En ese aspecto creo que, y me parece que sí, que la fiesta posmoderna afortunadamente ya se ha superado, pero que ha creado buenos aprendizajes. Es decir, la crítica de la modernidad en algún caso era muy certera.
La respuesta quizás no ha estado a la altura de la crítica. Y entonces creo que eso encaja también con algunas de las fórmulas, preguntas que se me plantean. Por ejemplo, creo que lo que acabo de decir, digamos, la macrofilosofía es una esperanza.